A ansiedade, ela é uma das experiências emocionais mais difíceis que uma pessoa pode vivenciar. Quando ela aparece com muita força, torna muito complicado a gente direcionar a atenção para qualquer outra coisa da nossa vida. Porque de uma certa forma, o nosso corpo, ele entra num estado de alerta. O corpo ele se prepara para agir como se a gente estivesse diante de uma ameaça imediata. Dentro dessa lógica, é importante a gente entender que a ansiedade em si, ela não é o problema. Ela tem uma função clara, que é a proteção. O ponto de atenção surge quando esse sistema, o nosso sistema, ele começa a ser ativado de maneira tão frequente, tão intensa, em situações em que isso não representa um perigo real. Para compreender isso, imagina uma situação exemplo comum. Imagina que você está aguardando o resultado do exame de uma pessoa que você ama muito. Mesmo sem nenhuma confirmação concreta, a sua mente ela já começa a imaginar os piores cenários possíveis. Você começa a sentir uma tensão no seu corpo, dor de cabeça, inquietação, e você passa a verificar o celular repetidas vezes esperando notícias. Um simples toque no celular já provoca um susto imenso. Mesmo quando não há informação relevante e concreta, o corpo continua reagindo como se algo grave estivesse prestes a acontecer. Esse exemplo, ele ilustra algo muito essencial. Muitas vezes a gente não está reagindo ao que está acontecendo, mas o que pode vir a acontecer. E existe uma diferença muito importante da gente entender entre medo e a ansiedade. O medo ele é um sentimento que ele está relacionado a algo presente, concreto, que está acontecendo no aqui e agora. Vou te dar um exemplo para você entender. Imagina que você está andando à noite, sozinha, no escuro, e você vê um cachorro, que é um pitbull, vindo na sua direção. É uma situação real, está acontecendo. O seu corpo, ele vai entrar no estado de alerta e você vai, correr ou fugir. Ou seja, a situação ela está acontecendo ali, naquele momento. Qual que é a diferença para a ansiedade? A ansiedade ela está ligada muito a algo que ainda não aconteceu. Ela envolve de uma certa forma uma antecipação de cenários futuros, muitas vezes baseados em probabilidades. Ou seja, o medo, ele responde ao que está acontecendo aqui agora. A ansiedade responde a esse futuro. Essa diferença ela é importante de você entender. Elas podem se interrelacionar? Podem se interrelacionar. Só que assim, elas são diferentes. E quando também o medo, ele tende a desaparecer, digamos assim, imagina essa situação do cachorro. O cachorro foi embora, o meu medo, o meu corpo, ele volta no estado que ele estava. A ansiedade, não. A ansiedade, ela se mantém ativa, ela fica ativa no nosso corpo. E por conta muito dessa situação de futuro, vem muito esse sentimento e essa sensação da incerteza. Qual que é a diferença, qual que é um ponto da preocupação aqui importante? Dentro da ansiedade existe um processo que são esses pensamentos que a gente tem preocupantes. Eles acontecem muito quando a nossa mente ela tá assim, imaginando esses piores cenários negativos possíveis. É uma tentativa da nossa mente de prever e antecipar, de uma certa forma, controlar o que pode vir a acontecer. Esse processo, ele é alimentado principalmente pela incerteza. Faz sentido? Porque se você tiver certeza sobre o que vai acontecer, provavelmente você não se sentiria assim. Você não se preocuparia. Mas é justamente a dúvida que mantém esse ciclo ativo. Em alguns casos, a preocupação, ela pode até ser boa, tá? A preocupação, ela não é em si negativa. Porque, de uma certa forma, pensar nas consequências de perder, por exemplo, um horário de um compromisso que eu tenho, eu preciso acordar mais cedo, isso é muito importante. Mas, de uma certa forma, esse nível equilibrado da ansiedade funciona como um motivador.
O problema é quando isso se intensifica, isso deixa de ser útil, se torna prejudicial. Em vez de te impulsionar, ela começa a te paralisar, digamos assim. E você começa a ter vários outros prejuízos, dificuldade de concentração, enfim. Mas dentro desse processo, dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha em cima de 3 pilares. A gente entende que a ansiedade, ela é um resultado da interação desses 3 componentes, dentro desses 3 pilares, que são os pensamentos, as emoções ou as sensações e o comportamento. Esses 3 elementos, eles não funcionam de forma isolada, eles se interrelacionam. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo. Imagina que você está com um pensamento negativo de e se der errado? E se isso que eu tô pensando der errado? Esse pensamento, ele gera sensações no seu corpo, tensão, ansiedade, e a partir disso você tem ações de evitar a situação, de buscar garantias, de ficar checando informações no celular, enfim. Esse comportamento, ele reforça o seu pensamento inicial de que vai dar errado. É como se fosse um ciclo que se retroalimentasse. Quanto mais esse ciclo se repete, mais forte ele se torna. Isso é potente. Aqui, o que a gente trabalha dentro da terapia é em 2 pilares. O pilar justamente da ação, né, dos comportamentos, para a gente quebrar esse ciclo, e também dos pensamentos, das reflexões. Além de também aprender a lidar com esse desconforto que é sentir a ansiedade. Se esse conteúdo ele fez sentido para você, já se inscreve aqui no canal, porque eu sempre falo sobre ansiedade, procrastinação e saúde emocional. E se você deseja um acompanhamento personalizado para o seu caso, como se fosse uma guia no seu processo, eu faço esse movimento junto com você. Se você deseja um acompanhamento psicológico, me chama aqui na descrição, tem um link do meu WhatsApp e vamos juntas no seu processo.